4. Nas epístolas, o tópico de número 4, irmãos, tópico 4, nas epístolas. Em Romanos, capítulo 1, versículo de número 1 ao 4, temos Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, nos é dito: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo, a gente vê essa expressão tão maravilhosa, irmãos, a dedicação desse discípulo aqui, desse apóstolo, com essa expressão tão forte, que ele entregou para o Senhor toda a sua vida, irmãos. Entregou para servir ao Senhor. Em 1 João 3, versículos 7 e 8, também está escrito, nos é salientado: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Está vendo, irmãos? O tanto que essa expressão aqui, ela é forte, que quem peca é filho do diabo. Então nós não podemos aceitar ser filho do diabo, irmãos. Isso aqui o João estava expressando, filhinhos. Era a expressão tão carinhosa que ele tinha. Ele amava, pregava sobre o amor. Então quem peca é filho do diabo. E já Cristo havia manifestou para destruir as obras do diabo, para que o diabo não tenha poder sobre a sua vida. E Cristo sim, irmãos, amém, ele possa ter poder sobre a vida de cada um nesta manhã, tá? Continuemos. Fundamental o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 5, 9 ao 13, quando diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho o deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida,
Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então quem tem Jesus tem tudo. Eu falei para os irmãos que agora nós vamos passar nessa parte aqui. Quem tem Jesus tem vida. Então quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador não tem vida eterna, irmãos. Tá? Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Amém. Então nós vamos conservar nossa vida, irmãos. Nos conservar servindo ao Senhor. Deixar toda impureza, toda mentira, todo engano de lado e servir unicamente o Senhor, nosso Deus, tá? Reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Amados, seria possível multiplicar os textos? Ou lá em cima? É o mesmo de novo, né? É diferente? Amados, seria possível multiplicar os textos bíblicos que reconhecem Cristo como seu Filho, como Filho de Deus? Entretanto, cremos que já é o suficiente. Cristo é o Filho de Deus. Aí? Bendito seja o amado Pai, que nos concedeu o seu Filho, para que pudéssemos ter a vida eterna. Amém. Graças a Deus, irmãos, por Ele ter dado Jesus para salvar eu e você. Hoje nós temos essa liberdade, nós estamos aqui aprendendo esta palavra, sentado aqui, ouvindo esta maravilhosa palavra. E esses textos, irmãos, esses estudos que nós estamos aprendendo, Ele fala com cada um. É verdade. Né? E os irmãos, aprendam, irmãos. Quer crescer, irmãos? Participa, tá? Aprendam. Esses estudos aqui, irmãos, a finalidade deles é para que os irmãos cresçam na graça, é para que os irmãos cresçam no conhecimento. O pastor Gideon falando, para que os irmãos possam crescer, o professor Gideon falando, crescer na graça, crescer no conhecimento. Então os irmãos continuam participando, tá? Não desiste, irmãos, mas continue, tá? Vindo e participando da escola dominical, seja por mim, que estou aqui ministrando, porque vai chegar uma hora que você vai estar aqui ministrando, que vai chegar uma hora que não vai dar mesmo, né? Só Deus mesmo, né? Porque tem hora que a gente não dá conta, irmãos, a gente adoece, mas graças a Deus, Deus nos dá força, né, para poder vencer e ministrar. Graças a Deus. E nós vamos crescer em nome de Jesus. É o 5 agora, tópico 5. A alta revelação. A alta revelação consiste em o próprio Senhor Jesus se declarando Filho de Deus, seja de forma direta ou indireta. Cristo dá testemunho de si mesmo a todos os seus discípulos. Então vamos ver, vamos junto aqui, em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 21, Cristo é enfático: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a voz disfarçado, que vem, né, a voz disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não produz bom fruto, irmãos,
é cortado e lançado no fogo. Tá? Então é por isso que os irmãos precisam dar bons frutos. Tem hora que o Senhor poda a gente, o Senhor ensina, o Senhor molda. Nós temos que aceitar o Senhor, balançar a figueira, tá? É necessário, tem hora, haver entre nós heresias, como diz a palavra. Para que isso? Haver entre nós heresia? Para que os fiéis se manifestem. Tá? Só os irmãos lerem a Bíblia, os irmãos vão ver esses textos, vai reconhecer. É importante haver entre nós, tá? Com certeza os fiéis do Senhor permanecem e se manifestam. Amém. E nós contemplamos quem realmente é fiel. Amém. E é digno de salvação. Tá? Continuando, irmãos. Lá em cima. Lá no final guardar, não sei se eu li, né? Pai dos céus. Isso, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então está aí, irmãos. Não é todo que diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino do céu. A palavra do Senhor, ela pode ser pregada de todas as maneiras. O importante é que ela seja anunciada e as pessoas se convertam. E as pessoas dizer Senhor me vale, né? Dizer que serve ao Senhor. E no final da história todos vão ver se realmente reconhece o Senhor como Filho de Deus. É a Bíblia que está dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor é digno de entrar no reino dos céus, tá? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Ele sublinhou aqui, né? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse que é o digno de entrar no reino do céu. Isso, o próprio Deus, né? O próprio Jesus se manifestando e declarando aí. Em Mateus 10, versículo 28 ao 33, o Senhor é direto. E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ou um cetil, né? Massa, né? Por uma massa. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que se confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está no céu. Então está aí, irmãos, que nós não podemos envergonhar de pregar a palavra do Senhor, porque quando nós envergonhamos de pregar essa palavra, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos negando, nós não estamos pregando e não estamos fazendo a obra do Senhor. Nós não podemos ter vergonha de anunciar o Evangelho,
Então Cristo virá um dia para buscar você. Então Ele vai ter esse prazer de levar você e apresentar ao Pai, irmãos. Porque o que a gente vê aqui é isso, irmãos. Ele não vai ter vergonha de apresentar você a Deus, porque você foi uma pessoa que não envergonhou dele, do seu Evangelho, tá? Então é prazeroso para Ele ter você como uma pessoa fiel, tá? O que falar dos textos? Mateus 11, 27. Nós já lemos? Não, irmãos? 11, 27. Vamos ler. São referências, né? O que tem que falar, o que temos que falar. 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está aí. Vamos também para Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Está aí, Jesus, né? Aí falando sobre a família, né? Jesus, aquele que faz a vontade, irmãos. Faz a vontade de Deus, é irmão de Jesus, é mãe, né? É o que nós vemos aí. Então quer ser irmão de Jesus, quer ser parente de Jesus, faz a vontade do Pai que está no céu, e assim você será, né, alguém importante, porque você vai ter realmente Deus na sua vida, vai estar servindo o Senhor com prazer, né, com todo prazer, com toda alegria. Sirva ao Senhor, seja, né, uma pessoa que não envergonhe desta palavra. Aceite o Senhor ser como Senhor seu, Senhor e Salvador da sua alma. Lucas também 2:49. Lucas 2, versículo 49. Porque me fez grandes coisas. Não, né? 2:49. Quando ouviram, maravilharam-se e disse. Estou lendo errado de novo, né? É o 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio de meu Pai? Isso aqui é Jesus, quando foi levado ali, né, para adorar o Senhor. Os pais já tinham retornado, e de repente eles deu por fé que Jesus havia ficado para trás, né? Aí foi essa expressão aí que ele estava dizendo, né? Que ele estava cuidando das coisas do Pai, tá? Vamos olhar também Lucas 24, é isso não? 24:49 também? É Lucas 2, 24:49? É isso mesmo, né? Também João 2:16. João 2:16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não passais à casa do meu Pai, casa de negócio. 14:2. João também 14:2. Amém. Isso aqui é Jesus expressando, né? Na casa do Pai havia muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito, tá, irmãos? Tá? Então é o seguinte: mesmo causando terrível problema, Cristo jamais deixou de falar a verdade. É o Filho de Deus. Conclusão, queridos irmãos, não faltam texto da palavra de Deus para que tal verdade
firmado esteja em vosso coração. Cristo é o Filho de Deus. Resta tão somente entendermos de que forma tal realidade nos abençoa. Quais são as consequências para nós? A resposta a esta importante dúvida será assunto da nossa próxima lição. E até lá, e os irmãos não faltem. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.